Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo ele é uma resolução de exercícios daqueles que eu pedi do Irving Copy, da página 134 a 136. Na verdade, eu não vou resolver todos eles, eu escolhi alguns daqueles que a gente pediu para vocês fazerem, para ajudá-los como resolver os demais e também como uma forma de vocês estudarem para as nossas avaliações, tá bom? Então vamos acompanhar comigo aí. No primeiro exercício, ele pede para que você apresente aí a ideia de montar uma definição a partir de gênero, né, e diferença, não é isso? Muito bem. Aí ele começa, o exemplo número um é o exemplo do absurdo, né? É o exemplo do absurdo. Deixa eu só fechar essas ferramentas aqui. É o exemplo aqui do absurdo. Beleza. Então, como que você vai fazer esse processo? Então, primeiro, para você fazer uma definição por gênero e diferença, a primeira coisa, o primeiro passo, né, que eu chamaria, é como que você definiria a ideia de absurdo. Então, se você não sabe o que é absurdo, busque um dicionário, né? Busque alguma fonte que possa te ajudar aí. Eu sugeriria que você pegasse pelo menos umas duas definições para você ter mais ou menos um parâmetro. Então eu, mais ou menos aqui, eu defini absurdo de duas formas. Então, a primeira definição é alguma coisa que não tem lógica. Então, absurdo seria alguma coisa que não tem lógica. A outra definição que eu peguei aqui é uma definição que diz assim, alguma coisa que não tem sentido, tá? Então, eu parti de uma noção prévia que eu tinha. Você pode partir do dicionário, você pode partir de algum outro lugar. Então, a primeira coisa é fazer essa definição aqui, tá bom? Segundo passo, você vai então observar quais são as ideias que aparecem nessa definição. Então, nessas duas definições aqui, apareceu para mim a ideia de coisa, né, que está aqui, apareceu a ideia de sem lógica e apareceu a ideia de sem sentido, ok? Nessas três ideias, então, vou para o terceiro passo. O terceiro passo é colocar essas ideias na ordem gênero e espécie. Observe. Dessas três, coisa, sem lógica e sem sentido, qual delas seria uma ideia de gênero? Lembrando que ideia de gênero é a ideia de generalidade. Então, a ideia de coisa funciona aqui como uma coisa geral, né? Então, é alguma coisa geral que faz alguma outra coisa, né? Então, a coisa é a ideia de gênero. Então, tá aqui, eu representei ela como ideia de gênero, tá? Então, dentro da ideia de coisa, existem outros elementos que representam ou que estão dentro da coisa. Bom, depois eu peguei a ideia de sem sentido. Existem coisas com sentido, existem coisas sem sentido. Então, a ideia de sem sentido, uma coisa sem sentido, né? É uma espécie do gênero coisa. Então eu coloquei ele aqui, tá vendo? Ó, então aqui a coisa sem sentido. E a ideia sem lógica é justamente a característica do sem sentido que vai dar a individualidade para esta, vamos dizer assim, para esta ideia que eu estou trabalhando. Então, isso estaria bem definido, né? Ou seja, uma coisa sem sentido e que não tem lógica, né? Uma coisa sem sentido e que não tem lógica. Então, você vê, tem um gênero, tem uma espécie, tem um indivíduo aqui. Quem é esse indivíduo? Esse indivíduo, ele é uma coisa que não tem sentido. E o indivíduo aqui que não tem sentido é o sem lógica. Você poderia dizer, mas professor, como é que o senhor sabe que o sem lógica é o indivíduo, né? Porque abaixo dele não tem mais nada, né? Abaixo dele, lembra que indivíduo é aquele que abaixo dele não tem mais nada, tá bom? E aí então, eu tenho então a coisa como gênero, eu tenho o sem sentido, existem coisas sem sentidos
com lógica e coisas sem sentido sem lógica, né? Então aqui eu tenho sem sentido, que é o indivíduo. Bom, agora eu vou para o quarto passo. O quarto passo agora é usar gênero e espécie para definir, né? Aí eu faço uma observação. Observe que sem lógica é um indivíduo dentro do conjunto sem sentido. É aquela observação que eu fiz, né? Ou seja, sem lógica aqui é justamente um indivíduo, tá bom? É um indivíduo aqui, beleza? Tá ótimo. E o que diferencia o C de A, o que diferencia este indivíduo aqui do gênero A, é justamente o B. Então, o B, ele é a diferença entre A e C, tá vendo? Por isso, então, ele entra como a diferença. Por quê? Porque entre o indivíduo particular, ou melhor, singular, o indivíduo sem lógica, que é sem sentido, e a coisa que é a coisa mais geral, o que diferencia de ambos é o B. Então a diferença entre ambos é o B, tá? Então, gênero e a diferença. Gênero e diferença, então, o gênero é o A e a diferença é o B, tá certo? Agora eu posso definir, né? Agora eu sei qual que é qual, agora eu posso definir. O que é o absurdo definido por gênero e diferença? Coisa sem sentido. Gênero e a diferença que é a espécie aqui. Vamos fazer um outro? Vamos lá. O número 5, egoísmo. Primeiro passo, como que eu definiria egoísmo? Eu vou atrás de uma definição qualquer, seja ela no dicionário de português, dicionário de lógica, dicionário de psicologia, por aí vai. Eu defini aqui de uma forma bem geral do que eu sabia sobre egoísmo. O que é o egoísmo? Desculpa, egoísmo, tá, gente? Não absurdo. O que é o egoísmo? O egoísmo é uma pessoa que só pensa em si mesmo. Isso é uma definição que eu tenho de egoísmo. Ou pode ser também uma pessoa que não pensa nos outros, né? Uma pessoa que só pensa em si, uma pessoa que não pensa nos outros. Ah, professor, tem que necessariamente buscar dois conceitos? É bom, tá? Por quê? Porque quanto mais conceitos você busca, mais elementos você vai ter para depois você comparar qual que é a diferença, qual que é gênero, qual que é espécie, tá? Com um conceito só, você pode correr o risco de não identificar gênero, espécie, diferença e por aí vai. Segundo passo, quais são as ideias dessa definição? Olha lá. Pessoa só pensa em si e não pensa nos outros. Essas são as três ideias que apareceram a partir dessas definições. Terceiro passo, colocar essas ideias em gênero e espécie. Então, qual que seria a ideia gênero? Pessoa, né? Que é a ideia mais geral. Né? A ideia de pessoa é a ideia mais geral. Então, pessoa, né? O gênero pessoa. Qual que é a ideia de espécie? Então, existem pessoas que não pensam nos outros e existem pessoas que pensam nos outros, né? Então, aqui, ó, a minha espécie é pessoas que não pensam nos outros. Porque tem pessoas que pensam nos outros e tem pessoas que não pensam nos outros. Então, dentro das pessoas que pensam nos outros, é a minha espécie. Bom, dentro das pessoas que não pensam nos outros, tem aquelas que só pensa, ela não pensa nos outros porque ela só pensa em si. Porque eu posso ter pessoas que não pensam nos outros e que não pensam também em si, né? Aqui, ó, eu posso ter pessoas que não pensam nos outros e também pessoas que pensam em si, né? Que não pensam em si, né? Então eu tenho pessoas que pensam nos outros e pessoas que só pensam em si. Então aqui está o indivíduo, né? Aqui está o indivíduo. Aqui está a espécie e aqui está o gênero, tá? Feito isso, agora eu posso definir. Lembrando que o que difere o A do C é o B. Então, a diferença entre A e C é o B. Então, o que eu vou pegar é o gênero e a diferença.
Então, vou determinar que egoísmo é pessoa que não pensa nos outros. Pronto, tá aí, definição por gênero e espécie. Mais um exemplo lá, gente. Risco, a mesma coisa. Trocando aqui a palavra absurdo por risco. Primeiro passo, como eu definiria risco? Definiria como uma situação de perigo. Ou então definiria como uma situação não segura, né? Observe, duas definições aqui. Segundo passo, quais são as ideias que estão nessa definição? Situação, perigo e não segurança, né? Terceiro passo, colocar as ideias em gênero e espécie. Qual que é a ideia gênero? Situação, né? É a ideia mais geral aqui, né? Qual que é a ideia de espécie? Perigo. Porque eu posso ter um perigo seguro e posso ter um perigo não seguro, né? Então, uma situação que tem perigo. Mas dentro da situação, posso ter uma situação que tem perigo seguro. Eu posso correr um risco seguro, mas eu posso também correr um risco não seguro, né? Então, eu tenho situação, tenho perigo e tenho não seguro. Lembrando, indivíduo, espécie, gênero. O que diferencia A de B, a diferença é a espécie aqui, né? Então, fazendo a definição, risco, situação, fazendo a definição, né? Risco é situação perigosa. Eu vou terminar esse vídeo e vou gravar um vídeo para o segundo exercício, para não ficar tão longo, beleza? Valeu!